Opa, então, nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que eu economizo R$ 68.000 por ano de imposto, né? Basicamente, um imposto que eu iria ter que pagar para o governo ali, né? E eu acabo economizando e acabo deixando esse dinheiro no meu próprio bolso, né? Então, todo ano aqui na minha renda eu tenho, né, R$ 68.000 ali de lucro, basicamente, né? Que seria um gasto que eu teria que gastar com impostos se eu não tivesse feito o que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Aqui eu tô considerando, né, uma renda, não exatamente a minha renda exata, mas para ser um pouquinho mais simplificado, eu vou considerar uma renda de R$ 30.000 mensais, que é um pouquinho menos do que eu ganho hoje em dia, mas eu vou usar como exemplo, né? Obviamente, se você fosse pegar exatamente a minha renda ali, né, exata, eu obviamente estaria economizando mais que R$ 68.000 por ano. Mas eu vou considerar R$ 30.000 aqui para ser mais fácil as contas. Bom, se eu estivesse pagando imposto, né, como pessoa física, né, em cima desses R$ 30.000, lembrando que quando você recebe dinheiro por prestação de serviço, esse dinheiro vai cair na sua conta e fica no seu dever como cidadão declarar ele e pagar o imposto da melhor forma possível em cima desses recebimentos. E isso é óbvio que não é nada que vai ser cobrado, né? Você pode sim prestar serviços, receber 30 mil, gastar esses 30 mil, não declarar nada disso. Mas isso obviamente é contra a lei e uma hora o leão vai bater na sua porta e vai buscar esse dinheiro. Então, né, mesmo você sendo um prestador de serviços, né, recomendado para você não ser preso, você pagar os seus impostos, né? E obviamente existem muitas maneiras de você pagar o seu imposto quando você recebe dinheiro de serviço. Por exemplo, eu recebendo R$ 30.000 por mês, se eu fosse pagar esse imposto como pessoa física através de um carnê-leão, eu pagaria, né, de IRPF algo em torno de R$ 7.381,64, né? R$ 7.300 de imposto como pessoa física, considerando, né, os 27,5%. Se você contar ainda a contribuição para o INSS, eu vou considerar aqui a contribuição de um salário mínimo, né? Então, quando você contribui para o INSS para você poder se aposentar com um salário mínimo, você vai pagar R$ 166,98. Esse, inclusive, é o valor que eu pago de INSS todo mês, é exatamente esse valor. Porém, como eu não sou maluco, eu não pago meu imposto através de pessoa física, né? Obviamente. Para pagar os meus impostos, eu criei uma ME, uma microempresa, que é, obviamente, um PJ, né? Então, eu não pago os meus impostos como pessoa física, eu pago meus impostos como PJ, porque eu tenho uma ME e ela funciona, ela paga os impostos ali a partir do Simples Nacional, né? A alíquota que você paga de imposto numa ME, através do Simples Nacional, no anexo 3, que é o anexo do KNAI da minha empresa, eu pago 6% com uma receita de 30 mil por mês, o que dá de imposto algo em torno ali, né, de R$ 1.800 por mês. Então, como pessoa física, eu pagaria em torno de 7 mil de imposto, né? E como pessoa jurídica, eu pago 1.800. O mesmo valor, os mesmos recebimentos, a única coisa que muda é a maneira como eu pago o meu imposto. E isso me dá uma economia mensal de mais ou menos R$ 5.748,62 e uma economia anual de R$ 68.983,44. Então, uma coisa básica ali, né? Criar uma ME não é tão complexo, obviamente não é tão simples assim quanto criar um MEI, né? Mas também não é uma grande burocracia ali, né? É só você falar com o contador, você cria um ME e você começa a economizar muito imposto, mesmo recebendo a mesma coisa e mesmo prestando o mesmo serviço. Isso é uma coisa que vão te ensinar na escola? Não vão te ensinar na escola. Ninguém me falou isso. Eu não fazia ideia que eu poderia pagar muito menos imposto fazendo isso, né? Eu tive que correr atrás dessas coisas, correr atrás de um contador, porque na minha inocência ali, nos meus 18, 19 anos, eu não fazia ideia que essas coisas existiam, porque nunca me foi ensinado na escola. E bom, puxando o gancho aqui para algumas coisas que algumas pessoas falaram ali no vídeo que eu fiz, né, o último vídeo que eu postei aqui do canal falando da CLT, basicamente no meu emprego, eu sou um prestador de serviços, né? Muita pessoa vê o tanto que eu ganho por mês e deve me considerar, nossa, esse cara é um empresário. Não, gente, não sou empresário, eu vendo as minhas horas de trabalho, né? Eu sou um prestador de serviços, eu sou simplesmente um trabalhador sem direito nenhum. Então eu não tenho direito a férias, eu não tenho direito a nenhuma folga semanal, né? Eu vejo muita gente reclamando aí da escala 6 por 1, enquanto tem nós aqui, editores de vídeo, trabalhando 7 dias por semana, 365 dias
por ano. Então, quem me dera ter um dia de folga na semana, queria muito. Obviamente, quando você é freelancer, quando você é prestador de serviços, você meio que tem que criar esse tempo pra você, né? Então, se você quer tirar uma semana de folga, você pode tirar essa semana de folga a qualquer momento. Só que você não vai ganhar dinheiro também, né? Você pode tirar um dia de folga qualquer dia da semana, só que você não vai ganhar dinheiro nesse dia também, né? Então, você tem que fazer um planejamento muito bom financeiro quando você é freelancer, né? Com reserva de emergência, você tem que calcular bem ali o quanto você ganha anualmente, né? O quanto você quer fazer por mês ali, quais dias, né? E quais semanas ali do ano você consegue tirar de folga. É uma coisa que é por conta sua, né? Você tem que fazer isso. Quando você tem as leis trabalhistas, elas meio que fazem isso por você, né? Elas impõem isso pra você, né? Elas impõem que quem te contratar tem que te pagar férias remuneradas e tem que te dar um dia de folga na semana. Quando você é prestador de serviço, ninguém é obrigado a te dar porra nenhuma sem ser o valor do seu serviço, né? Então, né, se você precisa de uma semana de folga aí porque, sei lá, você quebrou a perna ou, não sei, cara, caiu um meteoro na sua casa, né? Ou bateram no seu carro, ou, sei lá, qualquer problema que você tenha que resolver que demore, né? Talvez uma semana ali, boa sorte. Eu espero que você tenha uma boa reserva de emergência, porque, né, você não vai receber nada nessa semana que você estiver ausente. Inclusive o Gorgonoid comentou lá no vídeo, né? Falou que algumas complicações que ele teve ali quando ele contratou CLT, e essa é a parte da CLT que eu acho macabra. Essa é a parte ali da consolidação de leis trabalhistas que eu acho macabra, porque chegam num ponto de leis trabalhistas onde você contrata pessoas com esse regime, né, de leis, e você fica com medo de tomar um processo, né? Ele comentou lá que tomou um processo, a pessoa trabalhou para ele por 3 meses, e ainda depois de ter demitido essa pessoa, ele ainda teve que pagar mais 20 mil reais de processo para essa pessoa. Olha que absurdo, né? Dessa parte eu acho, porra, tem algumas leis ali que realmente elas favorecem muito mais a pessoa que é empregada do que o empregador, né? Mas eu também acho importante, mesmo você sendo um PJ, prestador de serviço, eu acho importante você ter pelo menos um dia da semana que você consiga falar, nossa, esse dia eu não vou fazer nada. Quem me dera eu poder ter um dia da semana onde eu falasse, nossa, eu não vou fazer nada hoje, e eu recebesse, né, pra não fazer nada. Ou eu pudesse tirar um mês ali, né, do ano pra eu falar, nossa, esse mês aqui é de férias, vou viajar. Não tenho isso, né? Já faz alguns 2 anos aí que eu não viajo, porque eu nunca consegui tirar uma semana de folga. E aí, normalmente, antigamente, quando eu não tinha uma demanda tão alta de trabalho, eu ainda precisava da disponibilidade ali, porque eu não sabia direito que dia que ia chegar vídeo para eu editar ou não, entendeu? Então, às vezes, acontecia de, por acaso, né, o meu cliente chegar para mim e falar, olha, eu não consegui gravar vídeo essa semana e tal, né? Então você tem a semana livre ali, ou você tem 2 dias livres até eu conseguir gravar. Só que isso era muito espontâneo, eu não sabia quando isso ia acontecer, então eu não conseguia, obviamente, planejar uma viagem, né? Foi até por isso que nos últimos 2 anos eu não planejei viagem para lugar nenhum. Eu não tirei uma semana de folga para mim mesmo, porque justamente eu não sabia quando isso ia acontecer, né? Em que dias que eu iria folgar, não sabia disso. Então, o nível de organização de rotina, o nível de organização financeira, quando você é um prestador de serviços como eu não sou empresário, entendeu? Eu tenho um CNPJ, mas eu não sou empresário, né? Quando você é um prestador de serviços, você trabalha com clientes, você precisa ter um nível de organização financeira, né, e organização na sua rotina extremamente alto e coisas que provavelmente nunca te foram ensinadas em nenhum lugar. Muito prestador de serviço descobre isso ali na hora. Inclusive, muito editor de vídeo, você percebe que eles têm uma rotina confusa pra caramba, né? Muitos trabalham horários muito fora do comum, muitos trabalham de madrugada ali, né? Trabalham horários diversos do dia, e muita gente pode falar, nossa, é legal, eu posso fazer o horário que eu quiser. Você pode fazer o horário que você quiser, até um cliente te mandar mensagem 2 da manhã cobrando revisão de vídeo. Daí você vai ver, né, se você realmente quer ter toda essa flexibilidade de horário aí. Porque, porra, vamos ser sinceros, é chato pra caralho você tá num momento ali que era pra ser supostamente um momento de lazer do seu dia e você tá recebendo mensagem de cliente te cobrando de trabalho.
Você precisa ter uma separação ali de vida pessoal e vida de trabalho muito grande, né? Pra você não deixar aquilo tomar conta do seu lazer, da sua vida pessoal, entendeu? Isso é uma coisa que, porra, pra uma pessoa de 18, 19 anos, uma pessoa que tá começando a vida adulta é muito difícil, porque a vida inteira dela foi muito regrada com horários fixos, né? Então, tinha esse horário pra entrar na escola, esse horário pra sair da escola. E isso era muito organizado. A rotina era a mesma. Né? Sábado e domingo não tem escola, é folgar, né? Fazer outras coisas. E de repente a pessoa passa para a vida adulta ali e ela decide ir para prestação de serviço. Ela decide virar designer gráfico, editar vídeos e ela percebe que a rotina dela não é mais do jeito que era quando ela era, né, criança, quando ela era adolescente, que ela tinha horários fixos para as coisas. Agora ela precisa ser organizada e fazer os horários dela. E isso exige um nível de organização muito grande, né? Muito editor tem uma rotina extremamente desorganizada, né? Ou eu tinha uma rotina extremamente desorganizada. Eu normalmente trabalhava os horários que eu queria do dia, só que às vezes chegava um ponto onde o prazo de entrega estava chegando. E daí eu não tinha organização de ter trabalhado as horas o suficiente ali nos horários certos. E daí eu começava a trabalhar de madrugada para conseguir dar conta de entregar o vídeo no dia seguinte. Por quê? Porque eu não fui ensinado a ter esse nível de organização, né? Para mim, o que era organização era o horário de entrar na escola, o horário de sair da escola. Era isso. Eu tinha que ser produtivo dentro daqueles horários ali. E, obviamente, em vários dias da escola eu não era nem um pouco produtivo, né? Não fazia as lições. Em outros dias eu era muito produtivo, fazia muita coisa. Então, você ter horários regrados onde você vai ser produtivo é difícil pra caramba, exige muita disciplina, mas eu diria que é a melhor maneira de você lidar com o trabalho na sua vida. Porque senão o trabalho ele vai começar a comer partes ali da sua semana que eram para ser de lazer, para você sair com as pessoas, né? De repente, quando você vai ver, é sábado de noite e você tá tendo que resolver problemas do trabalho enquanto você deveria estar saindo, né? Com a sua namorada, deveria estar saindo com amigos seus, entendeu? E você tá tendo que se preocupar com coisa de trabalho porque você não teve uma organização de rotina ali para fazer essas coisas. Ou às vezes acontece algum imprevisto na sua vida e você não teve organização financeira para cobrir esses imprevistos. Porque quando você é prestador de serviço, quando você não contribui um valor relevante para o INSS que nem eu não contribuo, toda a organização de aposentadoria, toda a organização financeira é por sua conta. Você precisa fazer essas coisas, entendeu? É nas suas costas. Quando você fizer 60, 70 anos, não vai ter uma aposentadoria te esperando, né? O que vai ter é o seu patrimônio no banco. Então é muito importante você ter dinheiro no banco, dinheiro guardado, dinheiro acumulado, que se não for no banco, dinheiro, terrenos, né? Tenha terras, tenha patrimônio. O importante é você ter patrimônio, de preferência patrimônio líquido, liquidez, porque imprevistos e alguns imprevistos eles custam muito dinheiro, eles precisam de liquidez, né? Não dá para você ter todo o seu patrimônio num terreno e de repente alguém sofre um acidente e precisa ser internado, né? E obviamente você vai querer colocar essa pessoa num hospital caro para ela ter um bom atendimento ali, né? E para ela não ter futuras complicações ali, né? Então você gasta mais dinheiro com saúde. É um imprevisto que não tem como você saber quando vai acontecer um acidente. E para isso você precisa de dinheiro líquido. Se você tem um terreno ali de 100 mil reais, alguém sofreu um acidente, você vai fazer o quê? Você vai vender o terreno em 3 dias e conseguir o dinheiro líquido na sua mão para pagar esse imprevisto? Não vai, né? Então, numa dessas aí é que as pessoas se enrolam com empréstimos, precisam pegar dinheiro emprestado com um familiar, fica devendo. Por quê? Porque não tinha dinheiro líquido na conta para imprevistos. Não tinha uma reserva de emergência. Coisas básicas. Se você é prestador de serviço, se você é editor de vídeo, designer, você precisa de uma reserva de emergência com liquidez rápida, liquidez diária. Porque senão você fica à mercê do destino. O meu computador ele pode queimar amanhã. Eu posso perder o meu meio de trabalho e eu posso ficar incapacitado de fazer dinheiro por 1, 2 semanas até eu resolver esse problema, né? Imagina o meu amigo lá, o meu amigo do Sul. Meu amigo do Sul era de Canoas, teve uma enchente lá. Muita gente perdeu a casa, muita gente perdeu eletrodomésticos, muita gente perdeu tudo. Imagina para uma pessoa que trabalha em casa, que o sustento dela era, por exemplo, editar vídeos que nem o dele, né? E de repente você tem todo o seu lugar de trabalho ali, todas as suas coisas alagadas. Você não tem mais acesso à internet, você não tem mais acesso à energia. O que você vai fazer se você não tivesse dinheiro guardado no banco? Você ia passar fome? Não tem que fazer alguma coisa, tem que ter dinheiro guardado. Então é importante você se preparar para esse tipo de coisa. Quando você presta serviço, você tem que estar ciente de que toda a responsabilidade é nas suas costas. Se eu tivesse algum direito trabalhista como prestador de serviço,
eu poderia ficar um pouquinho mais calmo quanto a essas coisas. Porque, por exemplo, imagina se eu tivesse um FGTS, se o meu patrão decidisse me demitir amanhã, ele teria que pelo menos pagar esse valor para mim, e esse valor poderia me ajudar em alguns meses até eu conseguir outros clientes. Mas, como prestador de serviço, trabalhando para clientes, eu não tenho isso. Eu não tenho isso. Se eu for demitido amanhã, por qualquer motivo, fica a responsabilidade de conseguir outro trabalho e a responsabilidade de ter dinheiro guardado no banco para me sustentar nos meses que eu tiver desempregado é minha. E o modelo de negócio de editor de vídeo, eu sei que em alguns vídeos, assim, eu sei que no primeiro vídeo do canal, eu falei que eu tenho um salário. Eu realmente tenho um salário, se a gente considerar o conceito de salário que existe aqui no Brasil, que é o salário mensal. Mas o que eu recebo, dado o trabalho que eu exerço, é muito mais parecido com o que eles chamariam na gringa de monthly retainer, que é basicamente um valor mensal que um cliente paga em troca de determinados serviços. O jeito que eu trabalho e o jeito que funciona o meu contrato hoje em dia é bem parecido com isso, né? É um monthly retainer, junto com uma bonificação. É como se ao invés de eu fazer, por exemplo, 8 vídeos por mês e eu cobrasse $1.000 por vídeo, no final do mês ia dar $8.000, certo? É como se ao invés de eu cobrar pelo vídeo, eu simplesmente juntasse o valor de todos os vídeos e cobrasse uma vez só no final do mês, né? O que seria um monthly retainer ali, o equivalente a um salário aqui no Brasil. Inclusive com muitos clientes, era esse modelo também, né? Um pagamento uma vez por mês, mas eu recebia por vídeo. Então no final do mês a gente somava ali quantos vídeos eu fazia e recebia um pagamento referente a esse valor. E obviamente, muita coisa que eu explico aqui, as modalidades de você receber pelo seu serviço, os diferentes tipos de maneira que você consegue pagar seus impostos, né? Porque tem outras maneiras além das que eu mostrei aqui. Isso eu explico tudo mais aprofundado nos vídeos para membros, tem vídeo de tudo que eu tô falando aqui, já tem vídeo lá. E também tô gravando um curso para explicar um pouquinho mais essa dinâmica de prestação de serviço, né? E o que importa quando você está prestando serviço para outras pessoas, porque é uma coisa que às vezes passa despercebido e as pessoas têm essa falsa impressão de que elas estão prestando serviço, elas têm um PJ, né? Elas são pessoas jurídicas e elas automaticamente se tornam empreendedoras, né? E elas não precisam se preocupar com reservas financeiras, porque elas são empreendedoras e não sei o que. Não, não é bem assim. Você, como pessoa jurídica, você tem que se preocupar muito mais com o seu financeiro do que uma pessoa física. Normalmente, prestadores de serviço, eles se tornam pessoas jurídicas apenas para fins tributários. É só por causa de imposto. Eu só tenho um CNPJ por causa de imposto, né? Eu só sou PJ por causa de tributos, por causa de impostos. Só por causa disso, como eu falei e expliquei no começo desse vídeo aqui, né? O tanto de dinheiro que eu economizo. 68 mil reais anuais de economia em impostos simplesmente pelo fato de eu ter criado um CNPJ. É o único motivo pelo qual eu tenho um CNPJ. Se a pessoa física pagasse tão pouco imposto como a pessoa jurídica, eu, obviamente, continuaria sendo uma pessoa física. Bom, mas eu acho que o assunto desse vídeo vai ficando por aqui. Se você tem interesse em também trabalhar prestando serviços para mim, e prestando serviços você consegue prestar também para pessoas do exterior, como eu presto e recebo em dólar, né? Uma moeda 5 vezes mais forte que o real. Tem os vídeos para membros aqui no canal, onde eu explico tudo isso. Explico como conseguir clientes gringos, explico as plataformas para você receber esse dinheiro em dólar e além disso, você também, virando membro aqui do canal, tem acesso à comunidade do Discord, onde tem eu e mais 900 outras pessoas para te ajudar, inclusive muitos outros lá que também prestam serviços para gringos, editando vídeos e podem te ajudar na sua jornada. Também tem cursos, né? Tem um chat lá onde tem vários cursos ensinando Premiere do zero até o avançado e também tem uma abinha de jobs onde a gente posta oportunidades de trabalho. Bom, eu acho que é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Se você tem interesse em virar membro, é só dar uma olhada ali na descrição ou no botão de virar membros e eu te vejo no próximo vídeo.